O critério de equilíbrio, ele é válido tanto para sistemas unicomponente, como também para sistemas multicomponentes. E ele pode ser aplicado para equilíbrio de fases, ou seja, por exemplo, equilíbrio multicomponentes líquido-vapor, líquido-líquido, immiscíveis, sólido-vapor e etc. Além disso, o critério de equilíbrio ele também ocorre na natureza, ou seja, a variação da energia livre de Gibbs mínima também para sistemas com reação química. Então, tanto para equilíbrio de fases como para equilíbrio de reações químicas, nós vemos sempre a variação de energia livre de Gibbs mínima. Para fluidos puros, tá? A contribuição de uma propriedade molar de mistura qualquer é apenas resultante da interação das moléculas da mesma espécie. Mistura binária de dois fluidos ou mais, por exemplo, a energia total, a energia interna total U, ela é resultante das interações tanto dos fluidos puros, ou seja, 1 e 1, 2 e 2, como também a interação entre esses dois fluidos. Então, para se determinar qualquer variação de propriedade molar de mistura, primeiro, normalmente nós temos o dado experimental, o M/M molar, que é função de temperatura, pressão e fração molar de todos os componentes, o vetor fração molar. E aí nós precisamos descontar a contribuição dos componentes puros, ou seja, a fração molar do componente 1 vezes a propriedade molar 1 do componente puro, esse zerinho significa puro, como função de temperatura e pressão, e do componente 2 também. Se houver N componentes, cada um deles deve ser descontado nesta equação. Uma equação geral para se obter a propriedade parcial molar de um componente, quando é conhecida a propriedade da mistura, ou seja, a propriedade M, tá? Ela pode ser volume, energia interna, entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, tá? Basta nós fazermos a derivada parcial desta propriedade molar vezes o N, onde N é o número de moles total, ou seja, o somatório de todos o número de moles dos componentes, e essa derivada tem que ser em relação à variação do número de moles deste componente I. Então, se aqui a propriedade parcial molar é 1, a sua derivada será em relação ao componente 1, ao número de moles do componente 1, mantendo pressão, temperatura e o número de moles dos outros componentes, ou seja, o número de moles NJ, onde J é diferente de I, constante. A equação de Gibbs-Durand, ela é a variação da propriedade molar em relação à pressão, com temperatura e composição constante de todos os componentes, mais a variação da propriedade em relação à temperatura com pressão e composição molar constante, menos o somatório da fração molar de todos os componentes vezes a variação da propriedade parcial molar é igual a zero. Essa equação ela é utilizada para validar dados experimentais, certo? De qualquer propriedade. Volume molar, energia interna molar e etc. Como essas equações também para os limites de quando a solução se torna pura e quando uma espécie se aproxima do seu limite de diluição infinita.
Essas figuras da entalpia do sistema água-DMA como função da fração molar de DMA, do artigo previamente enviado Formas, 1989, nós temos tantos dados experimentais, que são representados pelas bolinhas, como pelas equações propostas pelo autor, que são representados pelos tracejados. O gráfico mais acima, tá, é na menor temperatura, 278,15. Do lado direito, nós temos a variação da entalpia parcial molar, tá, de ambos os componentes, tanto da água como do DMA. E do lado esquerdo nós temos a entalpia da mistura, tá? A entalpia da mistura experimental. Então, nós podemos ver que ambas as propriedades, tanto a entalpia da mistura como a variação da entalpia parcial molar, ela é função da temperatura, tá? Nós vemos que quando xDMA é zero, tá? Significa que nós temos apenas água, tá? Então, nós podemos olhar também para este gráfico valores de entalpia de componente puro, tá? Para essas diversas temperaturas. Ou quando xDMA é 1, também nós podemos fazer a leitura da entalpia do componente puro, certo? No caso da variação do volume molar, tá, nós temos a variação do volume da mistura em centímetros cúbicos por mol e a variação do volume parcial molar também, tá? Como função também da fração molar do DMA, certo? E aqui também nós estamos verificando a variação com a temperatura. Então, o gráfico mais acima nós temos a menor temperatura, 278,15 Kelvin. Novamente, as curvas representadas pelas bolinhas são as curvas experimentais e as curvas tracejadas são as curvas das equações, dos dados de variação de volume molar. Tá? E a variação do volume molar parcial, ele é dado por essa equação representada, que é o volume parcial molar menos o volume molar do componente puro. Da mesma forma que a entalpia, os volumes molares dos componentes puros, eles podem ser lidos nos extremos, ou seja, o volume molar da água pura é quando X do DMA é zero, e o volume molar do DMA puro é quando o X molar do DMA é 1. Variação de volume e entalpia parcial molar para o sistema água e DMA. Tá. Então, o que a gente pode observar? Informações sobre a variação volumétrica de uma molécula quando transferida do seu estado puro, ligada só com moléculas de sua espécie, para um meio onde estará coordenada moléculas de outras espécies, ou seja, que a gente já pode chamar de diluição infinita. Valores negativos de variação de volume na diluição infinita significa que a molécula tem um espaço disponível menor quando está a diluição infinita do que quando encontra-se no estado puro. Assim como nós temos as propriedades reais do componente puro, nós temos também as propriedades de misturas. Tá? E na prática, elas são utilizadas porque nós só medimos temperatura, pressão e quantidade de matéria que pode ser expressa em volume, enquanto que as outras propriedades não são medidas experimentalmente, como entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Então, a primeira equação, de cima para baixo, ela é o DNG molar da mistura
igual ao N da mistura, vezes o V molar dP, menos o S, vezes o N molar, vezes o DT, mais o somatório do potencial químico vezes o DNI. Então, o último termo da equação já mostra contribuição como uma propriedade de mistura, tá? Lembrando que o potencial químico ele não é normalmente determinado. O que é determinado e é mostrado na segunda equação de cima para baixo é a energia livre de Gibbs molar, tá? E essas relações elas são feitas iguais às relações de Maxwell para componente puro. Então, por exemplo, na terceira linha das equações nós temos constante, pressão e quantidade de matéria. E também temperatura e quantidade de matéria. Então, como é que nós fazemos? A derivada do volume em relação à temperatura com a pressão constante, então é NV molar dP, e o número de moles constante, é igual à derivada da entropia em relação à pressão com a sua temperatura constante. Como o número de moles é constante, ele vai aparecer dos dois lados dessa terceira equação, certo? E aí o termo DNI aqui, ele é nulo, tá? Assim como nós temos a quarta equação de cima para baixo, que também ela é desenvolvida a partir da relação de Maxwell, tá? Onde o seu propósito prático é que nós medimos apenas volume ou quantidade de matéria, pressão e temperatura. Então, se eu quiser determinar a energia livre de Gibbs parcial molar, eu posso utilizar a relação de Maxwell, tá? Então, neste caso aqui, nessa quarta equação de cima para baixo, a temperatura e a quantidade de matéria dos outros componentes que não seja o I é constante. Então, na segunda equação, eu vou zerar tanto o termo dt, tá bem? Então, eu vou ter a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à pressão, com temperatura e número de moles constantes, todos os números de moles constantes, é igual à variação do número de moles da solução, do volume em relação a NI, agora em relação a NI, que é a contribuição da parcela de mistura, com pressão, temperatura e NJ constante, onde J são os outros componentes, tá? Nós também podemos fazer a quarta equação agora do lado direito, a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à temperatura agora, com pressão constante. Então, o termo dP, lá da segunda equação de cima para baixo, ele já é desprezado para a gente montar essa relação de Maxwell. Menos, por causa do menos, lá do menos NS molar dt, né, desta segunda equação, menos variação do N vezes S molar em relação a NI com PT e NJ constante. Tá? Lembrando que, por definição, a propriedade parcial molar qualquer M é igual a derivada parcial de N vezes a propriedade em solução M molar em relação a variação com o número de moles NI, a PT e NJ constante. Então, eu posso dizer que VI é simplesmente igual à variação de N vezes o V molar em relação a NI. Isso nós temos uma igualdade de Maxwell que foi determinada, que é igual a variação de G molar I em relação a P com temperatura e número de moles I constante. Outra definição que pode ser desenvolvida é quando nós temos uma equação de solução, ou seja, de mistura, N, H molar igual a N, U molar mais PN, V molar, né, que é a definição de entalpia,
Quando nós fazemos a derivação em relação a NI, a TIP e NJ constantes, simplesmente a gente só faz a derivada da equação de cima em relação a NI para obter a segunda equação de cima para baixo, tá? Com temperatura, pressão e NJ constante. Então, a gente sabe que, por definição, por exemplo, a derivada parcial de N vezes o molar em relação a NI é o próprio UI molar parcial, né? Isso é definição de propriedade parcial molar. Bom, uma propriedade parcial molar que não seja o volume de uma espécie presente em uma mistura de gases ideais é igual à propriedade molar correspondente da espécie como um gás ideal puro na temperatura da mistura, porém a uma pressão igual à pressão parcial da mistura, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós temos a propriedade, ela é dita como propriedade de mistura ideal quando ela tem o mesmo valor tanto na pressão P como em uma pressão parcial PI, tá? Algumas propriedades, nós sabemos que isso acontece já, pois dizemos que elas não são função de pressão, tá? A energia interna e a entalpia, como elas são independentes da pressão de gás ideal, então elas têm essa igualdade. No entanto, a entropia de um gás ideal, ela depende da pressão. Se nós pegarmos a equação geral da entropia, da variação da entropia, que é dS de gás ideal molar, né, igual a Cp sobre T dt menos R, dividido por P dP, né, a P constante, nós só ficamos com o termo que é dependente da pressão, né, menos o Rp sobre dP. A integração, tá, com os limites inferior de Pi até o limite superior P, fornece, então, a segunda equação, tá, de cima para baixo. Então, nós ficamos com S molar de gás ideal função de T e P, menos S molar de gás ideal I, né, função de T e PI, é igual a menos R ln de P divididos por PI. Lembrando, então, que PI, a pressão parcial, ela pode ser definida como YI vezes P, tá bem? E aí, então, fazendo os artifícios algébricos, nós ficamos com a última equação, né, que é S molar de gás ideal, função de T e P, é igual a S molar de gás ideal, função de T e PI, mais R ln de YI. Tá? Bom, então o que a gente pode ver? Que as propriedades de misturas, tá? Que não dependem da pressão, como a entalpia de gás ideal, ela é simplesmente a contribuição da entalpia parcial molar de cada componente, né, com seu somatório, multiplicando pela fração molar. Mas a entropia de gás ideal e a energia livre de Gibbs, além da contribuição dos componentes puros, né, parciais, também nós temos o termo relativo à pressão, tá? O exercício 2, tá? Nós precisamos dos dados experimentais. Esses dados experimentais, eles são a densidade em quilogramas por metro cúbico da mistura de água e metanol, lembrando que volume é o inverso da densidade. Termodinâmica de misturas multicomponentes. Fugacidade e coeficiente de fugacidade, espécies em solução. G molar I R quer dizer a energia livre de Gibbs molar residual. Ela é igual a RT ln de φ I, chapéu. Quando o φ I, chapéu, ou seja, o coeficiente de fugacidade é unitário, significa que a energia livre de Gibbs molar residual da espécie I é zero.
Além disso, o coeficiente de fugacidade da espécie I em solução pode ser definido também como a fugacidade da espécie I em solução, ou seja, na mistura, divididos pela sua fração molar YI vezes a pressão de operação. A fugacidade da espécie I em solução pode ser calculada de maneira análoga à fugacidade da espécie pura, onde se tem como definição que é a diferença entre a energia livre de Gibbs molar experimental, como função de temperatura, pressão, e agora fração molar das espécies, vetor x barra, menos a energia livre de Gibbs molar na mistura ideal. A diferença entre a fugacidade da espécie I pura e da espécie I em solução é a fração molar xi. Podemos também utilizar as equações cúbicas para o cálculo da fugacidade da espécie I em solução. Por exemplo, a equação de estado de Penck-Hobson, onde a fugacidade da espécie I em solução V na fase vapor é função de temperatura, pressão e o vetor Y barra, que significa a fração molar na fase vapor de todos os componentes, divididos por YI vezes P. É igual ao coeficiente de fugacidade I na fase vapor, que é igual ao BI dividido pelo Bmix. BI e AI são os parâmetros de Penck-Hobson da espécie pura. E os parâmetros Amix e Bmix e Zmix são os parâmetros de mistura. O parâmetro de mistura A, que é igual a Amix, pode ser determinado pela regra de Van der Waals, onde é igual ao somatório de I, que vale 1 até C, onde C é o número de componentes, vezes o somatório de J, que vale 1 até o número de componentes, YI, YJ, AIJ. Onde AIJ, que é a terceira equação de cima para baixo, é a raiz de AII vezes AJJ, 1 menos KIJ, onde AJJ ou AII são os parâmetros A de Penck-Hobson dos componentes puros. B, que é a segunda equação de cima para baixo, que é igual a Bmix, é igual ao somatório de I, que vale 1 até o número de componentes, YI vezes BI. O KIJ, que é o coeficiente de interação binária, ele é determinado para cada equação de estado escolhida. E mesmo que a mistura tenha mais de 2 componentes, esse parâmetro é calculado para cada par. O exercício 5 é para ser utilizado essas equações. Calcular o volume molar de uma solução equimolar de metano, propano e N-pentano. O exercício 6, nós devemos utilizar o teorema dos estados correspondentes, ou seja, os gráficos de estados correspondentes. Como é uma mistura, para eles poderem ser utilizados, nós precisamos respeitar a regra de Key. O modelo de solução ideal.
potencial químico é dado pela mistura de gases ideais. μI de gás ideal é igual à energia livre de Gibbs molar parcial de gás ideal. A energia livre de Gibbs molar parcial é função de temperatura e pressão mais RT, Ln da fração molar do componente I na fase gás. Já o potencial químico de solução ideal é igual à energia livre de Gibbs molar parcial de solução ideal, que é igual à energia livre de Gibbs molar parcial, função de temperatura e pressão, mais RT, Ln da fração molar da espécie I líquida, aplicação mais frequente para líquidos. Todas as outras propriedades termodinâmicas para uma solução ideal derivam desta equação. A entalpia parcial molar de uma solução ideal, ela é definida como a energia livre de Gibbs mais T vezes entropia S. Então, será igual a energia livre de Gibbs parcial molar de uma solução ideal mais a temperatura vezes a entropia parcial molar de uma solução ideal. Substituindo, então, a definição de energia livre de Gibbs parcial molar de uma solução ideal e entropia parcial molar de uma solução ideal, nós temos que a entropia parcial molar de uma solução ideal torna-se igual a energia livre de Gibbs parcial molar mais R vezes T vezes o Ln de Xi, onde Xi é a fração molar do componente I na fase líquida, mais a temperatura vezes a entropia parcial molar menos RT vezes o Ln de Xi. E a entalpia parcial molar de uma solução ideal, então, torna-se igual à entalpia parcial molar. Nós cancelamos o termo RT/Ln de Xi com este termo igual com sinal trocado. Para o caso particular de uma solução ideal, nós temos que uma propriedade agora de mistura molar de solução ideal M qualquer será igual ao somatório de Xi vezes a propriedade parcial molar de solução ideal. Então, agora, simplesmente, nós temos que colocar os somatórios para transformar uma propriedade parcial molar como sendo uma propriedade de mistura. Então, pela definição da energia livre de Gibbs de solução ideal, nós temos que a propriedade de mistura será igual ao somatório de Xi vezes a energia livre de Gibbs parcial molar, mais o RT vezes o somatório de Xi vezes o Ln de Xi. Nota que a diferença entre esta equação e esta equação é apenas a adição dos somatórios das frações molares na fase líquida. O volume molar de uma solução ideal, ela é simplesmente a contribuição de cada volume parcial molar vezes a sua fração molar na fase líquida. A energia livre Gibbs de Hellmans molar de uma solução ideal, ela será o somatório de Xi vezes a energia livre de Hellmans parcial molar mais o RT vezes o Xi Ln de Xi. A entropia de uma solução ideal molar será igual ao somatório de Xi vezes a entropia parcial molar menos o RT vezes o somatório de Xi Ln de Xi. Nota que a diferença entre esta equação e esta é apenas o somatório. A entalpia molar de uma solução ideal será apenas o somatório de Xi vezes a entalpia parcial molar. E a energia interna molar de uma solução ideal será igual ao somatório de Xi vezes a energia interna parcial molar. Nota que o volume, a entalpia e a energia interna molar de solução ideal,
elas independem de pressão. Por isso, na sua equação aparece apenas as contribuições das propriedades parciais molares, enquanto que a energia livre de Gibbs, a entropia e a energia livre de Hellmans dependem de pressão. Então, ainda há de se acrescentar os termos dependentes de pressão. Assim como nós temos as propriedades reais do componente puro, nós temos também as propriedades de misturas, tá? E na prática, elas são utilizadas porque nós só medimos temperatura, pressão e quantidade de matéria que pode ser expressa em volume, enquanto que as outras propriedades não são medidas experimentalmente, como entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Então, a primeira equação, de cima para baixo, ela é o dNg molar da mistura igual ao N da mistura vezes o V molar dP menos o S vezes o N molar vezes o dt mais o somatório do potencial químico vezes o dNi. Então, o último termo da equação já mostra a contribuição como uma propriedade de mistura, tá? Lembrando que o potencial químico ele não é normalmente determinado. O que é determinado e é mostrado na segunda equação de cima para baixo é a energia livre de Gibbs molar, tá? E essas relações elas são feitas iguais às relações de Maxwell para componente puro. Então, por exemplo, na terceira linha das equações nós temos constante, pressão e quantidade de matéria. E também temperatura e quantidade de matéria. Então, como é que nós fazemos? A derivada do volume em relação à temperatura com a pressão constante, então é N V molar dP, e o número de moles constante, é igual à derivada da entropia em relação à pressão com a sua temperatura constante. Como o número de moles é constante, ele vai aparecer dos dois lados dessa terceira equação, certo? E aí o termo dNi aqui, ele é nulo, tá? Assim como nós temos a quarta equação de cima para baixo, que também ela é desenvolvida a partir da relação de Maxwell, tá? Onde o seu propósito prático é que nós medimos apenas volume ou quantidade de matéria, pressão e temperatura. Então, se eu quiser determinar a energia livre de Gibbs parcial molar, eu posso utilizar a relação de Maxwell, tá? Então, neste caso aqui, nessa quarta equação de cima para baixo, a temperatura e a quantidade de matéria dos outros componentes que não seja o I é constante. Então, na segunda equação, eu vou zerar tanto o termo dt, tá bem? Então, eu vou ter a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à pressão, com temperatura e número de moles constantes, todos os números de moles constantes, é igual à variação do número de moles da solução do volume em relação a NI, agora em relação a NI, que é a contribuição da parcela de mistura, com pressão, temperatura e NJ constante, onde J são os outros componentes, tá? Nós também podemos fazer a quarta equação agora do lado direito, a variação da energia livre de Gibbs molar em relação à temperatura agora, com pressão constante. Então, o termo dP, lá da segunda equação de cima para baixo, ele já é desprezado para a gente montar essa relação de Maxwell. Menos, por causa do menos, lá do menos NS molar dt, né, desta segunda equação, menos variação do N vezes S molar em relação a NI com PT e NJ constante. Tá? Lembrando que, por definição, a propriedade parcial molar, qualquer M, é igual a
derivada parcial de N vezes a propriedade em solução M molar em relação à variação com o número de moles NI. A P, T e NJ é constante. Então, eu posso dizer que VI é simplesmente igual à variação de N vezes o V molar em relação a NI. Isso nós temos uma igualdade de Maxwell que foi determinada, que é igual à variação de G molar I em relação a P com temperatura e número de moles I constante. A entropia parcial molar de uma solução ideal, ela pode ser definida como menos a derivada parcial da energia livre de Gibbs parcial molar em relação à temperatura com pressão e NJ, sendo J diferente de I constantes, menos RLN de Xi, onde Xi é a fração molar na fase líquida. Nós podemos fazer analogia com a entropia parcial molar de gás ideal como função de temperatura e pressão, sendo semelhante à equação da entropia parcial molar de solução ideal, apenas o termo dependente da fração molar, onde o YI, neste caso, será a fração molar na fase vapor. As relações de Maxwell podem ser utilizadas para as propriedades em excesso. Então, o volume molar de excesso é igual à variação da energia livre de Gibbs parcial molar em excesso em relação à pressão com a temperatura e o número de moles constante. O número de moles constante pode ser expresso como fração molar. A entropia molar em excesso é definida como menos a variação da energia livre de Gibbs molar em excesso parcial em relação à temperatura com pressão e número de moles constante. Sabemos que entalpia é G mais TS. Então, a entalpia molar em excesso será a energia livre de Gibbs molar em excesso mais a temperatura vezes a entropia em excesso, que será igual à energia livre de Gibbs molar em excesso menos o T, e pela relação de Maxwell, substituindo a definição de entropia molar em excesso como d ronda G molar em excesso em relação à temperatura com pressão e fração molar constante. Lembrando que o Cp de excesso vai ser igual à sua variação da entalpia molar em excesso em relação à temperatura com pressão e fração molar constante. Este é o gráfico do exercício anterior, mistura N-hexano e benzeno. Pode-se notar que nos extremos do gráfico, ou seja, onde a fração molar de hexano é 0 ou a fração molar de hexano é 1, isso quer dizer que a fração molar de benzeno é 0, nós temos todas as propriedades em excesso nula. Isso ocorre para todas as misturas. Este é o gráfico da energia livre molar em excesso do par N-heptano e tolueno e do par metilciclohexano e tolueno. Pode-se notar que nos extremos do gráfico, onde a fração molar do N-heptano é 0 ou a fração molar do N-heptano é 1, ou a fração molar do metilciclohexano é 0, ou a fração molar do metilciclohexano é 1, as propriedades em excesso são nulas. Além disso, comparando as diversas temperaturas, pode-se notar que a energia livre de Gibbs molar em excesso diminui com o aumento de temperatura. Na fração equimolar de ambos os componentes, ou seja, 0,5, a energia livre de Gibbs molar em excesso é máxima.
E as diferenças entre a mesma temperatura para ambos os pares de substâncias podem ser atribuídas à diferença de estrutura, ou seja, o N-heptano tem a fórmula C7H16 e o metilciclohexano C7H14. Ao comparar a entalpia molar de excesso para esses mesmos pares de substâncias, pode-se notar que na mesma temperatura, por exemplo, de 200 Kelvin, a entalpia molar de excesso do par metilhexano tolueno ela é menor que do par N-heptano tolueno. Isso caracteriza que a energia de ligação, tá, da cadeia linear ela é maior do que a da cadeia ramificada. Já para a entropia molar de excesso, essa diferença ela não é tão grande nas diversas temperaturas de comparação. 200 Kelvin, 240, 280, 320. E, por fim, a capacidade calorífica molar de excesso desses dois pares de substâncias pode-se notar uma grande diferença comparando a temperatura, por exemplo, de 320 Kelvin e a temperatura de 200 Kelvin. Este gráfico mostra a atividade de diferentes álcoois em solução aquosa a 25 graus Celsius, lembrando que a atividade é igual ao coeficiente de atividade vezes a concentração. Neste caso aqui, a concentração ela está expressa em fração molar do álcool. Então, quando o coeficiente de atividade é unitário, significa que a atividade é igual à concentração. Pode-se notar que para álcools de cadeia curta, por exemplo, o metanol, a atividade se aproxima da concentração. No entanto, álcools de cadeia mais longa, a atividade ela vai ter uma dependência não linear com a concentração. Nos extremos, ou seja, quando a fração molar de álcool se aproxima de 1, nós temos também, novamente, essa dependência linear até para álcools de cadeia maior, como C4H9OH e também, por exemplo, o propanol. De uma forma geral, o coeficiente de atividade ele é função da fração molar do componente I, que é igual à energia livre molar parcial em excesso, divididos por RT, que é igual a derivada parcial de N, onde N é o número de moles total da solução, da energia livre molar de excesso da solução, divididos por RT, em relação ao número de moles do componente I, a T, IP e NJ constante, sendo J diferente de I. Então, todos os modelos de coeficiente de atividade que serão estudados posteriormente, eles oriundam desta equação. Se eu conheço uma equação da variação da energia livre de Gibbs molar em excesso com relação ao número de moles ou com relação à fração molar, eu posso obter o coeficiente de atividade como função da fração molar. Nesses gráficos, nós temos as propriedades em excesso molares a 50 graus Celsius para 6 sistemas binários. G de excesso, T vezes S de excesso e H de excesso. Todas as propriedades em excesso tendem a ficar nulas quando a espécie se torna pura, ou seja, quando x1 tende a 1. O G molar de excesso tem sempre uma forma parabólica. H molar de excesso e S molar de excesso não exibem comportamento típico.
Quando a propriedade molar de excesso possui um único sinal, valor extremo dessa propriedade frequentemente ocorre na composição equimolar. Então, nas letras A, B e C, nós temos as fórmulas estruturais. Da letra A, nós temos, então, o clorofórmio e o N-heptano. O clorofórmio ele é caracterizado por ser uma substância polar não associativa. Por que ele é caracterizado como uma substância polar não associativa? Porque o elemento mais eletronegativo, o cloro, ele está ligado ao carbono. E o N-heptano, que é apolar, eu só tenho ligações carbono-hidrogênio. Já na letra B, nós temos a acetona, que também é denominada como polar não associativa. Da mesma forma, o elemento mais eletronegativo, oxigênio, está ligado ao carbono. E nós temos também a substância polar associativa, caracterizada por AS, que é o metanol, porque o elemento mais eletronegativo, neste caso, está ligado ao hidrogênio. E na letra C, nós temos a mistura Na-Na, ou seja, polar não associativa com polar não associativa, acetona e clorofórmio. Agora, vocês podem fazer a classificação das interações intramoleculares das substâncias da letra D, etanol e N-heptano, da letra E, etanol e clorofórmio, e da letra F, etanol e água. Para a interpretação, então, do comportamento dessas propriedades de excesso, entalpia de excesso, T vezes entropia de excesso e energia livre de Gibbs em excesso, é sugerido a leitura complementar do item 16.7 do livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, o Smith, 7ª edição, cujo PDF está no link da nossa plataforma Google Sala de Aula. Os modelos de coeficientes de atividade, correlações para misturas líquidas, tanto os empíricos como os semi-empíricos, as suas respectivas equações não têm necessidade de serem decoradas. Ou seja, qualquer equação proposta a partir de então, ela terá um modelo para o coeficiente de atividade e um modelo para o seu respectivo G de excesso, certo?